Então, pessoal, hoje eu vou fazer uma revisadinha bem rápida aqui na função C. E aí a gente já vai para as próximas fórmulas, tá? Até agora a gente viu só a função C, só ela, né? Ou é uma coisa ou é outra, sempre são dois resultados, ou positivo ou negativo. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha rápida desse, e aí eu vou mostrar também que a gente tem o CE e também o CO, que é o quê? Quando a gente pode definir uma categoria. Então, por exemplo, nesses brinquedo de parque de diversão, normalmente, em alguns brinquedos, dependendo digamos, do risco ou da emoção que tu vai sentir, eles têm uma limitação. Por exemplo, ou tem que ser maior de 18 anos, ou maior de 15, 16, ou tem que medir 1,70 pelo menos. Então, tem dois critérios. Ou a pessoa pode entrar no brinquedo por tamanho, ou ela pode entrar no brinquedo por idade. Então, nessa questão, por exemplo, a gente usaria o se ou, porque aí ou ele tem que ter um critério, ou ele tem que passar em um critério, ou ele tem que passar em outro critério. Então, depois eu já vou mostrar como a gente faz isso. E outra questão seria, por exemplo, na escola. O exemplo passado que a gente fez de escola, a gente fez só com a nota. Mas também temos, por exemplo, na escola, a aprovação ou reprovação por faltas, né? Tu não vai passar por não ter faltas, mas tu pode reprovar por ter muitas faltas. Então isso, por exemplo, as professoras lá, eles avaliam. Na Unialcança ali a gente também tem uma média mínima, por exemplo, se o aluno não teve 70% de participação nas aulas, ele também não é aprovado. Então a gente tem, além da nota, o critério faltas. Então, para ele ser aprovado, por exemplo, na escola a gente é avaliado por nota e faltas. Então, por exemplo, eu tenho que ter mais de média 7 e tenho que ter pelo menos, né, não posso, pelo menos 70% de aproveitamento de aula, ou 80%, não posso ter mais de 10 faltas, 12 faltas. Então, isso tudo vai depender sempre dos critérios que a escola vai colocar. Mas aí, por exemplo, não adianta tu ter a nota acima da média se tu faltou, por exemplo, tu podia faltar 12 vezes e tu faltou 30 vezes. Então, tu vai reprovar por falta. E aí, nessa questão, a gente usa o CE, porque ele tem que, por exemplo, ele tem que ter a nota maior que 7 e também o número de faltas menor do que 10 ou 12. Então, por exemplo, a pessoa tem que passar nos dois critérios para ela poder ser aprovada. Então, se passou em um e não passou no outro, é reprovado. Então, esses são, digamos, duas ramificações da função C que a gente ainda tem, que a gente pode utilizar também. Então, aqui a gente já vai fazer um modelinho, aqui um exemplo. Vou seguir até esses dois exemplos que eu passei agora. Vamos fazer primeiro o CO, depois a gente faz o CE. Então, aqui eu vou colocar o nome da pessoa, idade e altura. E aqui, então, o resultado, ou situação. Aí os nomes ali a gente pode colocar como preferir. Deixa eu só aumentar um pouco o zoom. Aí, vai ficar mais fácil para todo mundo ler. Aqui vamos colocar alguns nomes. Okay. Os nomes aqui. Idade agora. A gente vai colocar
Vou inventar umas, tá, pessoal? Vou fazer de conta que eu tenho 19 só. Esse aqui eu vou colocar 15. 12. Agora vamos para umas alturas. Então, ó, eu tenho aqui então alguns nomes, a idade de cada um e a altura de cada um. Então aqui a gente vai definir que, por exemplo, neste brinquedo aqui que a gente vai estar analisando então, o que ele tem que ter? Ele tem que ter idade maior de 18 anos ou ele tem que ter mais de 1,70 m. Então a gente tem então aqui dois critérios que eles analisam. Então ou tu tem que ter mais de 18 ou tu tem que ter mais de 1,70 m. Então aqui como a gente monta essa fórmula da CO? Vou fazer praticamente a mesma coisa da função C, ó, igual C. Aí o que vai mudar vai ser agora aqui, ó, por exemplo, igual C, abre parênteses. Aqui agora a gente já ia fazer o teste lógico. Mas agora, como a gente tem o CO, vou colocar aqui, ó, CO, abre parênteses. Então aqui eu vou estar adicionando essa parte do OU. Aqui até vocês podem ver, ó, ele colocou um OU, aí lógico 1, lógico 2. Por quê? E aí 3 pontinhos, porque aqui eu estou fazendo 2 testes, mas eu poderia fazer 3, por exemplo, ele tem que ter, dependendo, tipo, brinquedo não vai dar, mas tipo, ou até poderia colocar, mas ele tem que pesar ou mais ou menos do que tanto. Então ele teria o critério de idade, de altura e de peso. Então a gente poderia analisar com o CE, ele teria que se encaixar dentro dos 3, ou no CO, teria que se encaixar dentro de um deles. Se ele se encaixar em um e os outros 2 não tem problema. Ele tem que ter pelo menos um que seja dentro dessa análise que eu vou fazer. Então, por isso que normalmente a gente faz 2 testes nesse CO, porque se ele se aprovar em um, já era. Então, mas daria para colocar mais. Então, dá para colocar 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, tudo depende das categorias. Eu poderia colocar, por exemplo, a cidade também. Tem vaga de emprego, às vezes eles colocam, tu tem que morar em 2 irmãos. Então, às vezes tu te encaixa nos outros, mas se tu não mora em 2 irmãos, tu já está fora do critério de análise deles. Então, a quantidade aqui de testes a gente pode fazer pela quantidade que a gente achar que precisa ter. Como aqui a gente tem 2 coisas para analisar, a gente vai seguir essas duas opções. Então, o primeiro teste lógico vai ser por idade. Então, o que tem que ser? A idade da pessoa tem que ser maior de 18. Então, esse é o meu primeiro teste lógico. Agora, vocês podem ver que ele já, botei ponto e vírgula, ele já habilitou o lógico 2 e lógico 3. Então, agora eu vou para o próximo teste lógico. O próximo é a altura tem que ser maior que 1,70. Então, ó, são os 2 testes lógicos que eu tenho para fazer. Então, eu não preciso botar mais o ponto e vírgula, porque eu não vou ter um terceiro ou um quarto teste lógico para fazer. Então, eu simplesmente vou pegar aqui, ó, vou colocar parênteses.
Então, ó, terminei o meu teste lógico. Agora, para eu simbolizar para o Excel que ó, é isso aqui que eu tenho de teste lógico, agora eu quero ir para as alternativas, eu vou colocar o ponto e vírgula. Então, por isso aqui no final acaba virando o meu teste lógico. Como eu vou ter duas alternativas para analisar, eu tenho que colocar o ou, aí entre parênteses e coloco o que ele vai analisar. Aqui ó, na montagem da fórmula, vocês têm como ver, ó, se, aí ó, ele deixou toda essa parte aqui, ou até o ponto e vírgula, ele deixou como teste lógico. Então esse aqui virou todo o meu teste lógico. Agora eu vou colocar as alternativas. Então aqui, por exemplo, então se a pessoa tem mais de 18 anos ou mais de 1,70 m, ela vai poder, vou colocar aqui, ó, pode entrar. Então essa aqui seria a alternativa se ele tiver ou um ou outro. Se nenhum dos dois for o que ele, por exemplo, se ele for menor de 18 e também menor de 1,70, ele então não pode entrar. E aí, fecho parênteses, que aí, ó, eu vou estar fechando, ó. Vocês podem ver que até os parênteses ele coloca coloridinho, ó. Então ele fechou abriu um parênteses preto e um vermelho. Fechou o parêntese vermelho e agora fechou o preto. Porque eu der o Enter, ele já vai analisar, ó. Então, por exemplo, esse daqui, como ele tem mais de 19, ele automaticamente ele nem precisaria analisar a segunda opção. Como é C ou, então ou ele tem que ter idade ou altura, ele já passou pelo primeiro, ele nem precisaria analisar o segundo. Mas mesmo assim. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem idade? Tem. Tem altura? Não. Mas tem idade, então pode entrar. Então, ele analisa um ou outro. Então, um dos dois tem que ser positivo para ele poder entrar. Então, eu vou fazer mais uma aqui, ó. Deixa eu só deixar ela aberta aqui já, para depois vocês poderem analisar como foi montada. Então, ó, C, ou a estrutura dela permanece praticamente igual à da função C. Só tem esse a mais aqui, que é para fazer esses dois testes lógicos. Então, ó, idade maior de 18 ou altura maior de 1,70. Fecho parênteses, ponto e vírgula. O ponto e vírgula na fórmula, ele sempre simboliza para o Excel que terminou uma coisa que vai começar outra. Então, que nem aqui. Terminei meu primeiro teste lógico, foi para o segundo. Aqui eu coloquei de novo, aí ele simbolizou que eu terminei os testes lógicos. Eu fechei parênteses, então ele já vai para o próximo item. Agora de novo. Pode entrar, ponto e vírgula. O teclado do Mac eu estou apanhando isso aqui agora. Não pode entrar. Aí, ó, terminei o outro. Vou dar um Enter, ó. Pode entrar também. Por quê? Tem mais de 18? Não. Tem mais de 1,70? Tem. Então, pode entrar. Então, assim eu vou analisando. Aqui, ó, deixa eu só completar eles aqui. Ó. Então, por exemplo, esse aqui, ó, 14 anos. Não pode entrar, mas tem 1,70. Como a gente definiu que é só maior de 1,70, ele acaba caindo no não pode entrar. Se aqui eu tivesse colocado ó, maior ou igual a 1,70, ele ia poder entrar, ó, porque ele tem exatos 1,70. Mas na minha fórmula eu defini que só quem tinha mais. Então, se eu tivesse o cabelo arrepiado, ele já podia entrar. Ia ter 1,71, ia poder entrar de boa. Esse outro aqui tem mais de 18? Não, ele tem exatos 18 anos. Então, também não poderia entrar. Se eu tivesse colocado maior ou igual, aí poderia. Essa é a importância que a gente tem que dar, pessoal, quando a gente vai montar a fórmula. Como aqui, ele tem 18 anos, então já é maior de idade. Então aqui eu tenho que cuidar nisso, porque se eu não colocar o maior ou igual, esse pessoal que tem exatos 18 anos ou exatos 1,70 m,
não vão poder participar. Então, isso a gente tem que cuidar sempre na hora que a gente vai montar a fórmula. Por exemplo, tem que ter, por exemplo, não pode ter mais de 12 faltas. Mas se ele tiver 12, ele ainda passa ou não passa mais? Então, isso a gente sempre tem que cuidar. Então, por exemplo, se ele tiver 12 ou mais, aí a gente tem que colocar, por exemplo, maior ou igual a 12. Aí vai de boa. Então, essa daqui eu vou deixar para vocês montar. Depois vocês podem fazer ela. Só vou apagar as outras aqui para não atrapalhar na visualização. Senão vai ter uns espertinhos depois que vão copiar o pode não pode. Então, ó, essa aqui é uma delas, que é a função C ou. Agora, então, vamos montar um modelinho com a CE. A CE a gente vai fazer um de aprovado e reprovado. Só que não vou fazer aquele média 1, média 2. Isso aí vocês já fizeram na aula passada. Aqui é mesmo só para a gente fazer a parte da fórmula da função C. Os nomes aqui eu vou copiar os mesmos. São os mesmos aluninhos. Aqui eu já vou colocar média e faltas. Vamos colocar algumas médias aqui. 7,7, 6,9, 7,0, estou botando só 7, 5,8, 'temos algumas notas. Aqui depois, pessoal, se eu quiser deixar todos padronizados, o que eu posso fazer? Seleciono todas as notas e venho aqui e adiciono zeros depois da vírgula. Mesmo se eu quiser deixar 1, aí pelo menos aqui fica tipo 7,0, para não ficar o número quebrado como estava antes. Ou posso colocar 2 também. Então aqui depende de cada um. Como é nota, normalmente 2 é quando vai dinheiro. Então, por exemplo, aqui, só para não deixar aquele 7 quebradinho aqui, como estava antes, fica meio tortinho. A gente pode deixar todos eles iguais. Mas aqui é só questão de estética, tá? Não vai mudar nada em fórmula ou outra coisa. Então, número de faltas. Faltas eu vou colocar aqui 10. Esse aqui eu vou colocar 2. 14. 3. Nossa, tem 45 sem querer. Vamos deixar. Faltou o ano todo. 12. 12, botei 18. 12 aqui. Então aqui a gente vai definir o quê? Que o aluno tem que ter nota maior ou igual a 7 e que o número de faltas tem que ser menor ou igual a 12. Então essa aqui é a média então, que a gente vai analisar nessa questão aqui. Então, caso o aluno tenha mais do que isso em faltas, ou menos média do que 7, está reprovado. Aqui, então, a gente vai colocar situação. E aí a gente vai fazer a fórmula. Aqui a fórmula é a função CE, porque aqui ele tem que ter média e tem que ter menos, quanto menos falta, melhor. Então, igual C, abre parênteses, E. Então, essa parte aqui é igual à da função CO. Então, o que vai mudar é o que a gente tem que analisar em critérios. Por exemplo, se vocês forem, ele tem que ser ou isso ou aquilo, vocês usam a CO. Se vocês pensarem, ele tem que ter isso e também tem que ter aquilo, aí é CE. Então, C, E, teste lógico 1, média maior ou igual a 7. Se ele tirou 7, ele também está acima. Ou, quer dizer, E também, né? E número de faltas menor ou igual a
12. Então, ó, fecho parênteses, ponto e vírgula, terminei meu teste lógico. A média tem que ser maior ou igual a 7 e o número de faltas menor ou igual a 12. E aí eu vou para a minha situação. Então, se isso for verdade, se ele tiver nota acima de 7 e faltas menor do que 12, ele está aprovado. Se não, está reprovado. Então, ó, fechei parênteses, aí também, ó, abre parênteses preto, fecha parênteses preto, abre vermelho, fecha vermelho. Se a gente não tiver fechado, às vezes o Excel consegue fechar por conta. Por exemplo, se eu tivesse deixado esse aqui sem, na hora que eu desse o Enter, ele ia me informar e já ia me avisar. Ó, aqui tem um erro, aí ele vai mostrar toda a fórmula e aqui no final eu já coloco parênteses. Se eu der um sim, ele mesmo coloca e remove. Caso eu tenha esquecido de tirar este daqui, aí ele vai dizer que tem, ó, falta um parâmetro de abertura ou fechamento. Então aqui ele não consegue identificar exatamente onde termina, porque ele pode identificar que isso aqui também é teste lógico, e aí ele não vai conseguir. Então tem vezes que ele consegue, tem vezes que ele não consegue identificar. Então, ó, por exemplo, aqui foi aprovado. Por quê? Porque a nota é maior que 7 e também o número de faltas é menor do que 12. Aí, já vou deixar essa aqui travada. Para ficar aparecendo a fórmula, eu vou fazer mais um. Ó. C, abre parênteses, Z. A minha média for maior que 7 e o meu número de faltas for menor ou igual. Opa, aqui eu esqueci do igual. Menor ou igual que 12. Aprovado. E reprovado. Ó, esse aqui foi reprovado porque o número de faltas é menor do que 12? É. Só que ele não atingiu a média que era esperada. Então não adianta ele não ter faltado em aula se ele não atingiu a média que era o mínimo de 7. Então aqui no caso, se fosse o CO, ele ia passar. Não por média, mas ele ia passar porque ele não tinha faltado. Então, às vezes acontece na escola, né? Mas teoricamente não deveria. Então aqui depois vocês podem fazer todas as outras também, ó. Mesma fórmula. Só mudei aqui o B3 e o B2, que é a seleção da média, e o C2 e C3, que é a seleção da falta. O resto fica tudo igual. Então aqui a gente só vai aplicando em cada um e vai analisando. Então aqui não adianta ele ter, por exemplo, esse aqui, ó, ele tem a média maior do que está sendo pedido. Só que ele faltou 45 vezes. Ele só veio nos dias de prova. Então, ó, ele reprovaria por número de faltas. Então, diferente do primeiro, que tanto faz se for um ou se for outro, nesse aqui, ele precisa ter as duas opções para ele conseguir ser aprovado. Certo? Então, agora, a gente vai para uma função nova. Então, aqui, ó, o que eu vou montar para vocês? Como é a primeira vez que vocês vão ver, não vou fazer uma tão cabulosa. E eu acho que também vai ser a última, porque a gente já está quase estourando o tempo de aula. Então, ó, o que a gente vai montar aqui? Deixa eu pegar aqui, ó, um nome. Tá? Endereço, bairro, cidade e estado. Aqui a gente vai fazer, por exemplo, como se fosse um cadastro de clientes ou de visitas que a pessoa tem que fazer. Abri um pouquinho, mas depois eu vou ter que abrir mais, eu acho, em alguns, porque
Acho que vai ter umas informações maiores do que estão ali. Aqui o certo seria eu ter o nome completo, mas eu vou colocar só o primeiro para ir mais rápido. Opa. Vou botar uns numezinhos a mais aqui. Deixa eu botar mais uns dois. Agora aqui vamos colocar o nome da rua. Uma coisa escrevi outra. Estranho que tá, pessoal. Só para inventar um nome de rua. Criatividade de nome. Botei até Rua da Quarentena. Aqui botei umas ruas. Já apareceu o aviso do Zoom. Agilizar o negócio. Esse aqui é o mais demorado é montar. Depois o resto fica de boa. Eu escrevi em minúsculo.
Campinas. Eita. Recife eu botei em São Paulo. Eu fiz uma lista aqui de clientes. Depois vocês podem copiar ela. Essa lista aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma espécie de busca nela. Como eu faço isso? No Excel, uma função nova que a gente vai ver hoje, que nas próximas aulas a gente vai usar de novo. Deixa eu só diminuir um pouco o zoom, porque eu vou precisar umas abas aqui na parte de baixo aqui também. Então aqui eu vou colocar o quê? Aqui vai ser onde eu vou fazer a busca de cada pessoa. Então, nome, endereço, bairro, cidade e estado. Então aqui o que que eu quero? Quando eu pesquise pelo nome do feliz aqui, ele vai ter que me trazer o endereço da pessoa. Aqui, deixa eu colocar ele já formatadinho aqui. Isso aí. Então, ó, o nome, com as bordas aqui, o endereço, o bairro, a cidade e o estado onde ele mora. Depois dá para formatar para ficar mais bonitinho. Mas por enquanto vou deixar assim, que é só para a gente ver mais ou menos onde vai encaixar cada uma dessas informações. Então aqui no caso, por exemplo, ó, eu quero pesquisar a Helena, que é um dos nomes que eu tenho aqui na minha lista. Então, ó, tem aqui o nome, Helena, e eu quero o quê? Que quando eu digite esse nome aqui, ele já me traga todas as informações dela. Como eu faço isso? Eu vou utilizar aqui a função procv, que significa procurar na vertical. Isso porque eu vou botar o nome que eu quero e ele vai procurar todas as informações na vertical deste nome. Tem também o proch, que seria, em vez de eu ter essas listas assim em colunas, seriam em linhas. E aí também é procurar na horizontal. Eu ia ter todas as categorias aqui e as informações aqui. Então ele ia achando nessa sequência, em vez de achar, por exemplo, assim, ele ia começar a achar assim. Que aí ia ter, por exemplo, nome, Johnny, cidade, Dois Irmãos, bairro, Primavera. E aí ele, em vez de ter como aqui, nome e a lista, ele ia ter nome e todos os nomes para cá. Então ele ia achar a coluna onde está a informação e vai pegando as informações seguindo na horizontal aquela palavra que ele achou. Então como a gente faz isso? Vamos primeiro aqui por endereço. Essa aqui, como é uma fórmula um pouquinho mais completa, o que que eu gosto de mostrar? A gente pode montar ela assim, ó, igual procv, abre parênteses, valor procurado. O que que eu estou procurando? O nome, Helena, ponto e vírgula.
Matriz da tabela é o quê? A tabela onde estão todas as informações que eu estou pesquisando. No caso é esta daqui. Ponto e vírgula de novo. Número do índice da coluna, isso quer dizer o quê? Em que coluna dessa tabela está a informação que eu quero? Por exemplo, aqui, ó, o nome está na coluna 1, a primeira coluna. Endereço, na segunda coluna. O bairro, na terceira. Cidade, na quarta coluna. E o estado, na quinta coluna. Então, aqui não muda o nome aqui, A, B, C, D. Muda a quantidade de colunas que eu tenho. Por exemplo, essa tabela aqui tem 5 colunas. E cada informação, então, está em uma delas. No caso, o endereço está na coluna 2 dessa tabela. Então, ele vai achar o nome e pegar a informação que está na segunda coluna. Então, que no caso vai ser aqui o endereço. Ó. Vou dar um Enter. E ó, já pegou ali, ó, Rua 5 de Abril, número 78. Mas, para quem às vezes acha meio confuso montar assim, essa daqui eu gosto de mostrar por aqui. Ó. No Excel a gente tem essa coluna Fórmulas, essa aba Fórmulas, que aqui a gente tem os tipos de fórmula. Fórmula financeira, fórmula lógica, forma de pesquisa, que é o caso aqui da nossa PROC-V. Então eu abro aqui, ó, ele me abre uma caixinha. E aí eu só vou marcando o que eu quero. E aí eu não perco digamos, a ideia de, agora eu seleciono isso ou aquilo. Então aqui, ó, valor procurado, nome Helena. Matriz da tabela. Aí às vezes só tem que arrastar a caixinha meio para o lado. Matriz da tabela é essa matriz aqui. Número do índice da coluna. Então eu já posso olhar, agora eu quero o bairro está na 1, 2, 3. Aí eu marco 3. O bom, e o porquê tem muitos que gostam, é porque ele já dá a resposta aqui. Ó. Então, por exemplo, se eu marcasse aqui 2, ele ia aparecer a rua. Não, mas não é a rua que eu quero. Então eu só mudo, Praia Grande, beleza. E aí eu aplico, aí fica mais fácil de eu identificar. Então, ó, próximo também, vou fazer por aqui de novo. Pesquisa e referência, PROC-V, valor procurado, o nome da pessoa que eu estou digitando. Matriz da tabela, vou pegar toda a minha tabela aqui. Número do índice, agora eu quero a cidade. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a cidade está na quarta coluna. Já me dá aqui o Recife, dou um OK. E por último, o estado. Então, de novo, pesquisa e referência, PROC-V. Então, aqui tanto faz como vocês fizerem. Se vocês for digitando, como eu fiz o primeiro, ou se for utilizando esta opção aqui, que ele já pede, ele vai pedindo as informações, vocês só marcam o que é. Por exemplo, qual o valor procurado? O nome, que está na B15. A matriz da tabela, está daqui até aqui. O número do índice agora, 1, 2, 3, 4, 5. E OK. Então, ó, ele já preencheu toda a tabela para mim. Se eu vim aqui agora e digitar, por exemplo, ó, Pedro, no que eu der o Enter, ele vai buscar todas as informações que tem a ver com o Pedro. Ó. Qual é o endereço do Pedro, o bairro onde o Pedro mora, a cidade que é, por exemplo, ó, vou seguir aqui, ó. Então, e o estado onde então o Pedro mora. Se eu mudar aqui, ó, para Ana, a Ana ele não achou. Então deve ter sido algum probleminha na minha escrita aqui.